Eu espero que você esteja firme aí na sua caminhada com Cristo. Eu sei que temos quedas, temos vacilos, nos decepcionamos, mas eu quero primeiramente, no início desse vídeo aqui, desse nosso momento breve, mas profundo, trazer a você uma palavra de ânimo, dizendo: ei, você não está sozinho, a gente está lutando junto. Existe uma gama de pessoas que também estão buscando ser fiéis. E mesmo que nós escorreguemos e vacilemos, sempre é tempo de recomeçar, porque nós estamos em um processo. Em um processo que eu ouso aqui usar uma analogia agora, dizendo que é um processo de metamorfose, e é um capítulo que eu escrevi também no livro aqui, A Estreiteza do Discipulado e do Seguimento. A metamorfose do discípulo. Você que já teve aula de ciências, de biologia, já ouviu falar sobre o processo que a lagarta ela entra para depois se transformar em uma borboleta. É a referência mais clara que nós temos sobre o que significa um processo de metamorfose, porque a sua estrutura ela muda. Quer dizer que a borboleta ela deixou de ser lagarta, mas ela só se tornou borboleta porque antes ela foi uma lagarta. A lagarta rastejava, A borboleta voa. Então entenda, o processo que acontece na alma de um discípulo é um processo de metamorfose, é um processo de transformação, onde nós estamos nessa terra, só que de tamanha forma somos transformados que nós começamos a nos elevar e alcançar altos voos. Isso é o processo de santificação na nossa alma. Esse é o processo de transformação que acontece. Sem deixar de ser quem somos, nos tornamos uma nova criatura. A palavra vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. E olha que interessante o processo que acontece. A lagarta está ali, quando chega o tempo devido, ela constrói o seu próprio casulo para morrer. Ela morre. E depois, a nova criatura, que é a borboleta, começa a surgir. No tempo certo, há a ruptura, a eclosão, e aí ela alça voos. E quando a gente vai estudar a fundo sobre as borboletas, sobre todo o dinamismo que ela vive, é muito interessante. Ali nós conseguimos colher muitas lições, porque na criação nós vemos os traços e os rastros do Criador. Quando nós olhamos para a beleza da criação e, por exemplo, nesse processo da metamorfose, a gente consegue ver os traços que Deus deixou ali e que dizem também e traduzem muito da nossa alma. E falo isso apoiado em uma doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila. Ela usa essa comparação para dizer do processo transformativo que nós vivemos na nossa alma, que é como a lagarta que se transforma em uma borboleta, porque ela passa por um processo de metamorfose. E isso é incrível, porque ele acontece no interior e depois fica nítido para todas as pessoas que estão ao seu redor e que começam a perceber a mudança na sua vida. Já viu aquela pessoa que se encontrou com Cristo? Que de repente ela começa a mudar no seu comportamento, na sua postura. Isso é fruto de uma transformação que aconteceu dentro dela. São Paulo vai dizer que tudo parte do interior do homem. Primeiro, o processo acontece dentro. Depois, os efeitos começam a ficar explícitos e claros, porque a pessoa vive um processo de conversão. Conversão é o quê? Ela recalcula a sua rota. Ela novamente entra nos trilhos. Ela começa a trilhar um novo caminho. Ela vive uma nova forma de vida porque ela encontrou-se com Cristo. E não tem como um discípulo viver uma vida velha. O discípulo ele vai viver uma vida nova. Mas para isso ele precisa estar disposto a entrar nesse processo de metamorfose, nesse processo de transformação. Mas é preciso morrer para viver. A palavra de Deus vai dizer: se nós morrermos com Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Existe uma morte necessária, e aqui não estou falando apenas da morte literal, que não é um fim, mas é uma passagem. É a morte para a nossa concupiscência, é a morte para a vida velha, é a morte para hábitos velhos que não edificam, que não agregam. É a morte para maus comportamentos, é a morte para o pecado, para que nós possamos viver em Cristo. Você já percebeu que a cada dia nós estamos vivendo, mas também a cada dia nós estamos morrendo? Então quer dizer que a morte ela faz parte do nosso processo. Só que a diferença está na ressurreição de Cristo. Deus ele não se conforma com a morte. Olha que pode dar um bug agora aí na sua mente. Tanto é que Jesus venceu o quê? Jesus venceu a morte, porque a morte seria um ponto final. Com a ressurreição, Jesus inaugura um novo parágrafo. Quer dizer o quê? A morte não é um fim, mas ela é uma passagem. Só que para que nós consigamos viver a vida nova e a vida eterna, nós temos que estar dispostos a morrer para esse mundo. Porque nós não conseguimos viver duas vidas.
Nós somos um só. Então eu escolho se eu quero viver a vida abundante que Cristo me concede ou se eu quero viver a vida velha, marcada pelo pecado, presa a esse mundo, me rastejando como uma lagarta. Está nas minhas mãos, está nas suas mãos escolher. Deuteronômio vai dizer, você tem diante de si a vida e a morte. O que você escolhe? Aí a palavra vai nos instigar, escolhe, pois, a vida. E Jesus veio trazer o quê? Vida em abundância. Por quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Um verdadeiro discípulo trilha um caminho de vida, mas ele vai ter que morrer para este mundo, para a vida velha, para a vida de pecado, para que ele experimente a abundância de vida, que começa aqui, mas é culminada no eterno. Quando Jesus fala de vida em abundância, é uma vida que nós já experimentamos aqui, mas que vai nos remeter para a eternidade. Porque os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, aqueles que buscam a Ele, não morrem, mas experimentarão a vida eterna. Por isso, esteja disposto, disposta a entrar no processo de metamorfose. Não tema as mortes ou quando o casulo for construído e apertar. É por causa de um bem maior. Porque Deus quer que você não fique mais rastejando, mas que você alce altos voos. Valeu!